Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2. Nós temos estudado a palavra de Deus neste livro das Escrituras, e eu queria meditar a partir do verso 18 até o verso 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E todo que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele ensinou. Nessa manhã eu queria começar a estudar esse texto e olhar para ele pensando quais são as advertências que João está fazendo aqui a respeito desta figura, o anticristo. A Bíblia diz que vai surgir um personagem no final da história, que no livro do Apocalipse vai chamar a besta do Apocalipse, que no livro de Tessalonicenses Paulo chama de o homem da iniquidade, que vai personificar todo esse papel de oposição a Cristo, a palavra de Deus e a sua igreja. Porém, João está dizendo que antes que chegue esse personagem, o espírito do anticristo já está trabalhando. E é por isso que ele diz no verso 18 o seguinte: vocês ouviram que o anticristo está vindo, esse personagem, mas já agora muitos anticristos têm surgido, ou seja, tem acontecido isso todo dia, toda hora. Porque há um espírito, há um poder, há alguma coisa que está funcionando dentro do contexto da sociedade humana, que está fazendo com que as pessoas se rebelem contra Deus e se afastem de Deus. É interessante que dentro de nós existe um sentimento, uma percepção de certo e errado. Quem já não conversou com alguém e não pode dizer, não tem nenhum argumento, não tem nenhuma prova de que alguma coisa errada está acontecendo, mas lá dentro de si olhou para aquilo, para aquela conversa, para aquela proposta e disse: não sei, está estranho isso. Não é verdade? Não acontece isso com a gente? Todos nós temos esse tipo de radar interior, não é? Esse sentimento interior. Mas a Bíblia está dizendo que ia chegar um tempo em que de tal maneira os nossos valores seriam corrompidos, e as filosofias que cercam a vida e a terra estariam nos envolvendo, que esta percepção de valor, de certo e errado, começariam a ficar
cada vez mais tênues, e a gente perderia esse conceito. E João está dizendo que quem está trabalhando para a gente perder esta percepção é esse espírito que ele chama de anticristo. João estava dizendo que ceder ao modo de vida ditado pela sociedade controlada pelo espírito do anticristo era estar se aliando ao anticristo. E a grande lição que João está tentando nos passar é que não existe neutralidade no mundo espiritual. E essa é uma das coisas que nós não gostamos de ouvir. Não existe um lugar neutro no mundo espiritual. A Bíblia é muito clara em dizer: ou eu tenho um pacto com Jesus, e Jesus é quem determina os valores da minha existência, e Jesus é quem mostra como, de que maneira eu devo viver, ou sem fazer pacto nenhum, eu já tenho um pacto com o espírito do anticristo. E eu estou seguindo o curso deste mundo. E eu estou me afastando daquele que é Senhor da minha vida. Lá no final da história vai aparecer um personagem chamado Anticristo, não é? Que vai personificar todo esse espírito da época. Porém, hoje você já está vivendo essa batalha espiritual todos os dias. E não dá para ficar em cima do muro. Ou eu tenho um compromisso com Jesus, ou eu tenho um compromisso com forças que não são da graça de Deus. Alguns anos atrás, eu recebi a visita de uma família inteira no gabinete pastoral. Estava todo mundo muito preocupado. E é interessante, né? Porque coisas estavam acontecendo no contexto daquela casa, estranhas. Um dos filhos daquele casal estava vivendo um problema. Ele tinha, em determinados momentos, uma perda de percepção da realidade. E geralmente isso acontecia quando ele estava dirigindo. E por causa disso, ele então tinha sofrido já vários acidentes graves, com grande prejuízo, ainda que ele não tivesse se machucado. E a família começou a perceber que aquilo não era normal, que tinha alguma coisa errada. E então começamos a conversar, e era muito interessante porque a maneira como aquele jovem se manifestava ou se colocava nesses momentos, não é? E que a família já tinha assistido, não era normal, era estranho demais. E então eu falei assim: querido, você tem algum pacto com Satanás? Ele disse: não, de jeito nenhum, eu nunca fiz pacto nenhum com Satanás. Ai, como é que pode? Aí eu perguntei para ele assim: mas você já se colocou em algum contexto de buscar alguma coisa? Ele disse assim: sabe, pastor, um dia eu estava com o meu amigo e fui com ele a um determinado culto. E nesse determinado culto, alguém disse assim para mim: você não gostaria de tomar um passe para ter sorte? Eu disse: quem não quer, né? Eu quero um passe para ter sorte. E foi muito interessante, porque a partir daquele dia, ele começou a manifestar esse tipo de reação. E a gente começou a conversar com ele sobre essa não neutralidade. Ele disse assim: olha, mas eu não sou adepto daquela seita ou daquela religião. Eu só recebi aquilo que eles estavam me oferecendo. Mas como não há neutralidade, quando a gente abre a porta da vida da gente para valores que são desvalores, para práticas que não são daquelas que são professas nas Escrituras, eu me permito ser controlado, dirigido, influenciado pelo espírito do anticristo. Mas ele acrescenta um segundo valor aqui para a gente. Ele diz para a gente que não apenas há um espírito controlando
o jeitão de vida do mundo, e ele chama de espírito de anticristo, mas como também esse espírito tenta entrar dentro da igreja. E ele estava vivendo um grande problema dentro da igreja cristã, do seu tempo, porque haviam surgido falsos mestres que estavam personificando o pensamento, a filosofia, a visão desse espírito do anticristo no contexto da igreja através de ensinos e doutrinas. E ele então começa agora a olhar para os falsos mestres, os falsos pregadores da palavra de Deus, que estão com o espírito, imbuídos do espírito desse mundo e não do espírito de Deus nas suas vidas. E na verdade, esta segunda coisa aqui é o foco de todo esse capítulo. E ele vai dizer para a gente, tanto nesse texto como em outros do Novo Testamento, que a igreja deve tomar cuidado com pregadores de uma fé que se afasta dos valores da palavra de Deus. E se você olhar a história, grande parte dos grandes problemas, das maiores dificuldades que aconteceram na política e na sociedade, vieram de conceitos religiosos que não procedem da palavra de Deus e que se tornaram bandeiras ideológicas que atrapalharam a vida das pessoas e o mundo. E queridos, estas falsas doutrinas estarão dentro da igreja evangélica, da igreja católica, de qualquer lugar onde professe o nome do Senhor Jesus. Está escrito nas Escrituras. João estava dizendo que na igreja dele, em que ele era apóstolo, estava acontecendo isso. E ele estava advertindo os fiéis a Jesus a terem o discernimento da palavra e do Espírito para reconhecerem o perigo desta infiltração dos valores do mundo no contexto da verdadeira fé. Onde eu quero chegar com tudo isso? João está dizendo para a gente o seguinte: há 3 maneiras da gente compreender o anticristo. Primeira maneira, um espírito que atua e atuou todo o tempo, desde a morte e ressurreição de Jesus até hoje, em combate ao grande derramar do Espírito Santo na terra. E como ele atua? Ele atua através de valores e conceitos da sociedade, ele atua formando uma cosmovisão e uma filosofia de vida que, impregnadas na nossa vida, destroem os valores simples que qualquer ser humano, desde cedo, consegue entender que são valores, mas eles vão perdendo a sua eficácia e a sua força como um valor. A segunda maneira, como nós podemos entender, é quando esses mesmos desvalores, trabalhados pela ação do espírito do anticristo, começam a invadir a igreja. E na medida em que eles estão invadindo a igreja, eles mudam aspectos que parecem corriqueiros da doutrina, mas que fazem com que a doutrina se torne uma doutrina errada e que nos afaste da graça de Deus. No meio evangélico, e eu vou falar do meio evangélico porque às vezes a gente só fala dos outros grupos e a gente precisa prestar atenção, existem várias falsas doutrinas entrando. Por exemplo, existe uma teologia e uma doutrina pregada em muitas igrejas evangélicas que chama-se doutrina ou teologia da prosperidade. Queridos, esta é uma cópia do espírito desse mundo tentando entrar dentro do contexto da igreja. Por quê? Essa teologia está ensinando para a gente que se você crê em Jesus e se você entrega o seu dízimo
Então você vai ficar rico.